Perfeito. Para efeito de gravação, esta é a quinta e a última aula da matéria Profetas Maiores. Você está ligado com o curso básico, perdão, curso médio, mil perdões, curso médio em Teologia da Academia Bíblica Bereia, tá? Hoje é segunda-feira, 12 de julho de 2021, quinta e última aula da matéria Profetas Maiores, tá? Hoje é segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Estamos terminando, então, hoje a matéria de Profetas Maiores, como já é do conhecimento de vocês, só para relembrar, ok? Só para relembrar, continuamos usando o mesmo material, né, a mesma apostila, não mudamos nada, só que vamos estudar o que é a segunda parte. Quantos estão cientes disso, né, que não vamos trocar de material? Essa vai ser exatamente a mesma apostila, né? E eu vou, a partir da próxima matéria, não da próxima, mas de duas matérias para frente, do médio, vou fazer uma espécie de combo, né? Vou conjugar duas apostilas, vai ficar um pouquinho grosso, né? Mas melhor para a questão do tempo, né? De envio para os irmãos que estão à distância, reduz um pouquinho o gasto de correio, né? Nós estamos tendo um pouco de gastos de correio um pouquinho elevado, que é um pouco normal, né? Porque como estamos crescendo o número de alunos, né? O gasto de correio aumenta, né? Mas a gente vai procurar, não a partir da próxima matéria, mas da outra, fazer o combo de 2 em 2. Então, vocês vão estar recebendo ou dentro de um só volume ou em volumes separados, mas dentro do mesmo pacote, duas apostilas, né? Para facilitar tempo e reduzir, repito, um pouquinho menos, talvez uns 15, 20% do custo de correio, que de momento é um pouquinho elevado, mas faz parte, né, do nosso trabalho. Hoje, com esta prova, nós estaremos, então, finalmente, graças a Deus, porque tem estado um pouquinho difícil, mas a gente está batalhando bastante, né? Embora o único dia que a gente não trabalha é a sexta-feira, mas nós estamos trabalhando de segunda a quinta, sábado e domingo, só para deixar tudo em dia, inclusive as notas de vocês, que eu tenho consciência, né? Não sou aqui demagogo nem político para prometer e não cumprir, eu estou me esforçando o máximo que eu posso, tá? Mas eu quero acreditar que já durante esta semana eu já vou estar liberando algumas notas para vocês, até que de forma completa, até o final deste mês, já terei, se Deus quiser, quitado todas as notas atrasadas, pelo menos do Bereia, e do Setagap eu já estarei começando, já no começo de agosto, já com tudo fechado também para fazer a conjugação, né, das notas do básico, do médio, para não termos maiores inconvenientes, né? Para aqueles que vieram do Setagap, então já estamos, graças a Deus, na finalização de fazer a conjugação básico e médio, e daí não vai haver mais esta situação. Aí, a partir de agosto, se Deus quiser, vamos caminhar dia em dia, né, com a questão das notas, né, e de preferência eu vou enviá-las sempre ao final de cada matéria concluída, para não haver as acumulações que vieram contra a nossa vontade por causa do altíssimo volume de trabalho que nós viemos a ter. Próxima segunda, nós já teremos pelo menos 2 novos alunos, né, que estão migrando de duas turmas do básico e estudando conosco. Vamos então à nossa apostila. Vamos então à nossa apostila na página 19. Se não me engano, nós paramos dentro do livro do profeta Jeremias, correto? Livro do profeta Jeremias, e paramos no item 2.4, caráter. Estou certo ou estou equivocado? Me ajudem, por favor. Pelo menos eu anotei aqui. Nós paramos na página 19. Estamos falando sobre o profeta Jeremias e paramos no ponto 2.4. Alguém me ajude? Me confirme, por favor. Isso, Marlene está ligada. Está confirmando. Alguns aí não estão confirmando, mas se a irmã Leni não confirma, eu estou no sal. Graças a Deus, Leni. Irmã Leni não é testemunha de Jeová, não, mas ela está na torre de vigia. Ela tá bem ligada. Irmão Gleick, só uma sugestão, me permita dizer. A sua câmera deve estar com alguma poeira em cima do seu foco. Depois, com jeitinho, passe, se for o caso, um lenço de papel
levemente umedecido, porque está muito imperceptível a sua imagem. Está como fosse uma neblina, né? Parece que o irmão está dentro exatamente de uma neblina. Embruscado. Embruscado, essa é a palavra. Eu já sou. Eu digo, Está irmão, embruscado. está embruscado, né? O Está hispano. difícil de ver o Gleick hoje. Não, eu nem consigo ver o nariz do irmão Gleick, né? O nariz e o olho estão se confundindo em uma só massa só, com todo respeito, irmão Gleick. Depois, é muito Vamos fácil. Aí, Gleick. Limpa aí, Gleick. É só pegar um lenço de papel levemente umedecido e passa na lente, né? Na lente. Isso acontece, né? Por causa da poeira, muitas das vezes, né? Que o computador fica exposto. E é só uma dica que eu dou para todos, né? Se você perceber que a imagem ela está meio nublada, meio borrosa ou neblina, é fácil, né? Um lencinho de papel, molha levemente, passa a resolver o assunto, ok? Gente, Jeremias, como ele é popularmente conhecido? Eu creio que eu já falei, pelo menos para introduzir, sobre este livro ou sobre este profeta. Como Jeremias ele é popularmente conhecido? Qualquer um pode abrir o áudio e me responder. Profeta Chorão. Profeta Chorão. Né? Por qual razão ele foi considerado ou popularmente conhecido como profeta Chorão? Tem uma razão na Bíblia, né? Porque ninguém é chamado de profeta Chorão simplesmente por ser. Tem uma razão. Qual foi essa razão? Vocês têm mais ou menos uma ideia? Eu creio que é pela profunda tristeza pela situação de Jerusalém. É uma delas. E, biblicamente, como isso fica claro, como isso fica evidenciado? A resposta da irmã Lúcia está corretíssima. Pela tristeza da situação de pecado, de desvario, de afastamento, né, do povo de Judá, do povo de Jerusalém, na presença de Deus. Mas a nível escriturístico, a nível de registro bíblico, como isso fica bem evidenciado? Qual seria a evidência ou a prova bíblica mais tangível desta tristeza, desta aflição do profeta Jeremias? Vamos lá. Não sei se eu estou me expressando bem na pergunta, né? Tudo bem, a irmã Lúcia respondeu corretissimamente. Porém, na Bíblia nós temos uma prova bem tangível que nos indica o porquê Jeremias foi considerado o profeta chorão. O livro de Lamentações? O livro de Eriudo entrou com força. Eriudo tá na força do Clark Kent, né? Colocou o óculos, deixou o super-homem para trás, agora é Clark Kent. O livro de Lamentações. Procura anotar isso aí. A evidência escriturística, a evidência bíblica registrada. Agora melhorou, irmão Gleick. Rapaz, Deus disse, haja luz e houve. O negócio funciona, gente. Ali. Olha lá. Agora estou vendo o sorriso do irmão Gleick. Agora, nem Colgate. Deixa eu fazer aqui um close-up. Desculpa, irmão, não estou querendo ser engraçado, não. Mas, olha lá. Rapaz, já estou vendo até a cor dos cabelos do irmão Gleick. Voltou o brilho. Com todo o brilho. Gente, o negócio funciona. Você pensa que não funciona, só funciona. Meu Deus, é muito fácil, é só passar um paninho úmido, né, um lencinho de papel úmido, que corrige o problema da câmera embaçada. Então, procure guardar sobre a questão de Jeremias. Tá? O livro de Lamentações é a prova bíblica, a prova escrita, né, nas Escrituras, que nos testificam, confirmam o fato de Jeremias ter sido chamado, né, ou considerado o profeta chorão. De todos os profetas, sem dúvida, foi o profeta que mais sofreu retaliações, né? Não apenas ele sofreu uma intensa tristeza pela situação de Jerusalém e da nação de Judá, mas também foi um dos profetas que mais sofreu. Não é? Jeremias e Isaías, dos 5 profetas maiores, foram os que mais sofreram, né, a nível de retaliação. Ainda que a Bíblia não nos dá riqueza de detalhes, ou praticamente nenhum detalhe, pela história paralela, sabemos que Isaías foi cerrado ao meio, né, ao meio. Embora, repito, isso não é uma declaração bíblica, mas a tradição e a história nos assinalam que o fim de Isaías não foi nada bonito, não foi nada
agradável, né? E Jeremias, né, não teve um fim catastrófico, mas sofreu muito, foi jogado dentro de uma cisterna com lama até a altura do seu peito, entende? Foi esmurraçado, passou várias provações, nada comparadas aos demais profetas como Daniel e Ezequiel, que de uma certa forma desfrutaram de um pouco de paz, de um pouco de tranquilidade. Vamos falar então um pouquinho rapidamente do caráter do profeta Jeremias. Já falamos, mas é somente para recapitular. Era um homem sincero, compassivo, humilde, rígido quanto à mensagem, tímido e sensível, fiel a Deus, avesso à publicidade. Ele não gostava de ser exposto ou de ser colocado na evidência. Tinha uma empatia honesta, foi afetado pela palavra que pregou, perseverante e persistente, mesmo sem esperança. Até quando estava na prisão, foi fiel. Ele preferia pregar amor e paz, mas teve que pregar castigo e queda, né? Ser profeta no Antigo Testamento era complicado, né? Hoje eu vejo muita gente querendo ser profeta da parte de Deus, mas se a gente olhar pelo lado bíblico, veterotestamentário, ou seja, do Velho Testamento, o preço de retaliação que os profetas pagavam era violento, né? Hoje é muito fácil, quero ser profeta de Deus, mas não tem ideia do quanto sofreram os profetas no Antigo Testamento. Sim, irmão José. A profecia naquele tempo também, ela tinha um tempo de cumprimento, né? Ela tinha exatamente um tempo de cumprimento e algumas vezes esse tempo de cumprimento não estava dentro do tempo do exercício do ministério do profeta, entende? Um exemplo disso, a profecia de Jeremias e de Daniel, elas não entraram dentro do espaço de tempo profetizado, ou seja, eles viram parte do cumprimento, parte, né? Mas não o pleno, sobretudo no que tange aos 70 anos do cativeiro da nação de Judá na Babilônia. Nem Jeremias e nem Ezequiel e Daniel viveram esse espaço de 70 anos do princípio ao fim do seu cumprimento. Me explico? Eles viveram partes, né? Assim, de uma certa forma, fracionadas do cumprimento profético, ou seja, Jeremias viveu uma parte, Ezequiel viveu uma parte, Daniel viveu outra parte. Procure anotar isso aqui, né? É fácil, ou na memória ou escrevendo. O profeta dos maiores, os profetas maiores, que mais tempo profetizou e também viu parte das suas profecias, não o todo, porque as profecias de Isaías elas tiveram um longo alcance no tempo. Isso também temos que deixar bem claro, tá? Isaías profetizou coisas que vieram a acontecer somente, não é? No tempo do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, e ainda tem coisas que não se cumpriram, né? Como o Novo Céu e Nova Terra, como o milênio, dentro dos capítulos 65 e 66. Então, eu acabo de destacar, então, que Isaías foi o único dos profetas, de todos os profetas, não apenas dos maiores, de todos os profetas, que mais tempo teve no seu ministério. Alguém se lembra de quanto tempo foi? Alguém se lembra? 60 anos. 60 anos. 60 anos, tá? E foi o profeta de profecias de mais longo alcance no tempo. Embora também Ezequiel, não são muitas as profecias no livro do profeta Ezequiel, se você observar, também Ezequiel profetizou o futuro, né? Muito distante, como, por exemplo, o templo do milênio, que está lá descrito no capítulo 47 de Ezequiel. Mas se a gente colocar Isaías e Ezequiel lado a lado, sem dúvida nenhuma, as profecias de Isaías, em quantidade, superam a Ezequiel na linha do tempo, ou seja, a abrangência no tempo, pela quantidade de profecias partindo de Isaías, ela foi muito maior em comparação a Ezequiel. Nós vamos falar também um pouquinho hoje sobre Ezequiel e Daniel para fechar o pacote. Mas vamos lá. Observe a altitude de Nabucodonosor a respeito de Jeremias. Foi também o chamado profeta que chorava, como já falamos, por motivos óbvios. Aspectos históricos. Foi profeta durante os últimos reinados de Judá. Anote isso aqui, que é interessante. Os últimos reis de Judá, na ordem cronológica. Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim e Zedequias. Muita gente confunde Jeoiaquim com Joaquim. Os nomes são muito parecidos, estão percebendo? Na grafia,
e na pronúncia os nomes são muito parecidos, mas foram personagens completamente diferentes, não é? Ambientes um pouco diferentes, mas todos envolvidos no ministério do profeta Jeremias. Agora, Zedequias, que foi o último rei de Judá, teve uma situação inusitável, inédita, que nenhum outro rei de Judá experimentou. Não sei se vocês tiveram tempo, né, o suficiente, creio que nas 2 semanas que ficamos sem aula, quero eu acreditar, posso estar muito enganado, que alguns de vocês, ou se não a maioria, teve a curiosidade de lançar a mão do texto bíblico para conhecer um pouquinho desses reis, e eu tenho certeza que quem leu, quem estudou, quem investigou vai se lembrar que desses reis que acabamos de mencionar, Josias, Jeoacás, Jeoiaquim, Joaquim, Zedequias, ocorreu um fato totalmente estranho, inusitável, que não aconteceu com nenhum dos outros reis de Judá. Alguém se lembra desse fato? Até um fato chocante, bastante chocante, por sinal. Que ele foi levado para Babilônia como cativo? Mais do que isso. Foi arrancado os olhos. Seus olhos foram vazados. Seus olhos foram vazados. E tem algo mais, para piorar a situação. Alguém se lembra? Seus filhos foram mortos. Seus filhos foram mortos diante dele. Olha que situação. Se você se lembra, Nabucodonosor disse, a última coisa, alguém se lembra desse texto? A última coisa que tu vais ver é o que eu vou fazer agora. E ele viu Nabucodonosor matar, ou seja, ele deu a ordem para matar os seus 2 filhos. E depois de ter presenciado a morte dos seus 2 filhos de uma maneira sangrenta e cruel, aí sim ele teve os seus olhos vazados. Então anote aí, Zedequias foi o último rei de Judá. E lembra-se que foi lançada uma profecia. Alguém se lembra? Foi lançada uma profecia exatamente e aconteceu ao pé da letra o que iria acontecer com Zedequias e com seus filhos. Ou seja, é assustador quando chegamos à conclusão que tudo que Deus tem falado através dos seus profetas, sejam aqueles lá do Antigo Testamento, como através da ação do Espírito Santo, nos dias de hoje, acontece literalmente. Sim. Foi nesse episódio aí que um outro profeta, ele profetizou falsamente? Yes. E que Jeremias, por profetizar verdadeiramente, foi jogado no poço. Exatamente. Mas isso não é muito novidade, não nos surpreende, né? Porque isso aconteceu praticamente em toda a linha da história dos reis de Israel e dos reis de Judá. Vocês se lembram que no tempo de Acabe e Jezabel havia como uma espécie de disputa pesada entre os profetas de Baal, de Acera e o profeta Elias, né? Acabe, como vocês sabem, foi o rei mais perversamente influenciado por uma rainha fenícia, né? Que foi Jezabel, que realmente é o símbolo da perversidade extrema, do pecado, da idolatria. E se vocês se lembram, né, está lá em 1 de Reis, capítulo 17, até o capítulo 22, o reinado de Acabe e de Jezabel foi terrivelmente tumultuadíssimo, uma turbulência louca, e, sobretudo, uma guerra entre os profetas, ao ponto que o desafio de Elias com os profetas de Baal e de Acera foi o fechamento, vamos dizer assim, de um ciclo onde o Deus de Israel estava sendo colocado em questão, em xeque-mate, né, ao ponto de Elias. A gente, claro, não teremos tempo para entrar nesse pormenor, porque nós estamos estudando o profetismo em Israel, né? Quando chegarmos no bacharel em teologia, nós vamos estudar uma matéria chamada História de Israel. Aí nós vamos entrar sobre o profetismo em Israel, né? Que o ponto máximo do profetismo em Israel foi exatamente no período de Elias, né? Que ele fecha um ciclo de muita idolatria, de muita perversidade, né? A ponto de Elias chegar ao ponto de dizer a Israel: por que cocheais entre 2 pensamentos, né? Se o Senhor é o Senhor, é Deus, então vamos ver isso agora. Foi quando então foi feito aquele desafio, como vocês já sabem, né? Está lá em 1 de Reis, capítulo 18. Se restaurou o altar do Senhor que estava quebrado, foi colocado várias talhas de água ao redor daquele altar, um holocausto, um sacrifício cortado, etc., a ponto de Deus responder, então, com fogo, e respondendo com fogo,
os profetas de Baal, 400, e de Acera, 450, foram completamente exterminados. Mas não fechou, na verdade, o ciclo de idolatria, mas o ciclo grosseiro de idolatria foi fechado ali. Mas, se vocês se lembram, né, depois de Jezabel ter sido depois morta, né, jogada do alpendre do seu palácio, para se cumprir também uma profecia de Elias, ela foi comida pelos cães, a ponto de só ficar o crânio dela e o corpo completamente irreconhecível. Se vocês se lembram, Jeú assume como rei de Israel. O próprio Jeú, que ocasionou profeticamente, né, porque Jeú foi ungido por Gease, se vocês se lembram, né? Gease, o servo de Eliseu. Diz a Escritura que Gease recebe a ordem do profeta Eliseu, vai lá, unge a Jeú, que era um grande e importante general nos exércitos de Israel, e o próprio Jeú é um instrumento de Deus para acabar com Jezabel. Mas diz a Escritura, se você se lembra, já leu, Jeú lá na frente, ele abre espaço para a idolatria, acaba se corrompendo, ou seja, o mesmo homem a quem Deus ungiu para suceder a Jezabel no trono de Israel e Acabe, o mesmo homem lá na frente, né, usadíssimo por Deus, se corrompe. E isso, infelizmente, é um sinal de alerta para todos nós, né? Não quer dizer que Deus unja uma pessoa que ela vai permanecer para sempre ungida. Ela tem a sua escolha de se afastar dos caminhos do Senhor, da unção de Deus, da seriedade de Deus. Isso a gente sabe melhor do que ninguém, né? Que salvação, infelizmente, se perde, a graça de Deus se perde, a unção de Deus também se perde, vai tudo da nossa escolha, né? Ainda que os evangélicos tradicionais, com todo respeito eu falo, os presbiterianos, luteranos e batistas tradicionais batem muito na tecla que não existe o livre-arbítrio, mas ele existe, e como existe, porque eu e você hoje estamos escolhendo o quê? Resultados das nossas escolhas feitas lá atrás, sejam elas boas escolhas ou más escolhas. Estamos de acordo com a palavra de Deus? Sim. Ô, Amém. pastor, Que o livre-arbítrio Deus- é uma realidade, não é verdade? pastor, Sim. e desde o princípio o livre-arbítrio foi criado Opa, pelo sempre. primeiro homem, Adão e Ué. Eva. Se fosse assim, então Deus poderia muito bem não ter permitido que Adão pecasse, porque foi o primeiro homem, foi semelhante à sua imagem, né? Todos os aparatos de Deus. Yeah. Mas tinha uma cláusula que ele não podia atravessar, infelizmente. Dos muitos argumentos que os teólogos colocam debatendo, o livre-arbítrio existe ou não existe, existe ou não existe, existe ou não existe, tem um fato bíblico que é a chave. Cala a boca de qualquer presbiteriano, falo isso com profundo respeito. Eu tenho pastores presbiterianos que eu me dou bem com eles, a gente só tem esse probleminha, entendeu? Eles se agarram com a questão que não existe o livre-arbítrio. Mas um presbiteriano, quando lê esse fato na Bíblia, ele faz o seguinte, faz isso, cala a boca e muda de assunto, porque ele não tem argumento. Sabe qual é o fato? Sabe qual é o fato que o presbiteriano se cala? Não sei se vocês vão se lembrar. Tem um fato na Bíblia que o presbiteriano simplesmente faz isso. Alguns até se atrevem a criar uma argumentação, como eu ouvi há pouco tempo atrás no vídeo, e falo com muito respeito, Augusto Nicodemos, ele fez uma argumentação bem curiosa, bem interessante. E aí eu mandei, que ele tem um canal no YouTube, uma perguntinha baseada nessa argumentação. Essa coisa de 2 meses. Me pergunte se ele me respondeu até hoje. Não sei. Até hoje não me respondeu e não sei a razão que ele não o fez e não o recrimino. Mas a argumentação forte que leva a muitos presbiterianos, se cara sabe qual é? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi a razão? Que Deus colocou justamente aquela árvore no centro do Jardim do Éden e ainda deixou bem claro para o primeiro casal, de todos os frutos das árvores do jardim vocês podem comer. É de vocês, Amém. É propriedade de vocês. É de vocês. Manda ver, é de vocês. Agora, aquela ali é minha. O dia que vocês comerem do fruto daquela ali, esquece. Já era. Certamente morrerão. Estão percebendo? Esse é um argumento que quebra as pessoas que negam a existência do livre-arbítrio. Mas até para isso, curiosamente, o Augusto Nicodemos veio com uma argumentação interessante, bem filosófica. Ouvi com atenção, carinhosamente,
respeitosamente. Eu entrei no canal do YouTube dele, porque tem um espaço que você pode interagir. Eu mandei Pastor. a pergunta bem clara. Ele até hoje não me respondeu. Sim, Lucas. Pastor, paz. Paz. Eu tô indo para casa agora, mas eu tô acompanhando aqui até onde Sim. dá. Mas tem uma passagem ainda mais interessante ainda. Quando Jesus ele se prostra de joelhos antes dele ir para se entregar, ele diz o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feito a tua vontade e não a minha vontade. Ou seja, eu estou abrindo mão do meu livre-arbítrio para que seja feita aquilo que tu queres. Então, ali está declarado, o livre-arbítrio está ali, ué. Esse é o segundo texto que também deixa o presbiteriano sem graça, Então, deslocado. Na Pastor. verdade, são dois. Eu só mencionei do Antigo Testamento. Do Novo, esse é o mais forte. Mas você acredita que até para este texto eles têm um argumento? É interessante o negócio. Mas o argumento deles, pastor, é muito forte. Em Efésios, quando diz que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação do mundo para ser santo e irrepreensível. Mas aí tem um problema. É a questão do contexto. Se eu pego o texto sozinho, o argumento até convence os incautos, os não preparados, os que não conhecem, né, a profundidade das Escrituras. Mas se eu pego o contexto, que contexto? Um grupo de 5 versículos, aí já era. Pastor, mas nesse caso aí, cá para mim, Jesus, a palavra de Deus aí não está dizendo sobre nós, os gentios, que o Senhor nos escolheu nele antes da fundação, né? Sim. Aí entra o pacote. O pacote é completo. Judeus e gentios. Sim. Entendeu? Aí está no pacote, porque essa expressão antes da fundação do mundo quer dizer antes da criação das coisas humanas e do tempo humano. Sim, porque na linha da eternidade, Deus já vê tudo preparado e tudo completo. Essa é a linguagem que Paulo quis aplicar. Ou seja, antes que as coisas fossem estabelecidas no plano humano, Deus já tinha nos eleito, já tinha nos escolhido. Mas o mais interessante é que essa escolha é na base da nossa escolha, não é uma escolha às cegas, não é uma escolha deliberada, não é aquela coisa... servir, né, pastor? Exato, não é aquela coisa que Deus pegou um grupinho aqui, ó, à esquerda, e disse, ó, esse grupinho da esquerda é o meu grupinho, são os meus meninos, os meus preferidos, os meus nenéns. Não se trata disso. E o grupo da direita, esse aqui são os bodes, os que não valem nada, os miseráveis, e vou mandar eles todinhos para o inferno com casca e tudo e papel celofane. Não. Porque, do contrário, a Bíblia seria mentirosa em dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Alguém se lembra desse texto? Justo, né, pastor? Justiça. Pastor. Sim. Ô, pastor, lembrando também que tem uma passagem, se não me falha a memória, acho que é no livro de Isaías, onde há a inversão, porque primeiro era para ser os judeus, depois a igreja. Tá? Se fosse na verdade, aí não é a inversão. Na verdade, é o propósito inicial de Deus. Lembre-se que o próprio Jesus disse: eu vim resgatar primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel. Alguém se lembra desse texto? Sim. Eu vim primeiro. Olha a ordem. Eu vim primeiro resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, no plano eterno de Deus, o plano eterno de Deus era, número 1, Israel, salvar a Israel. Mas Deus sabia, lá na eternidade, que Israel ia dar um passo para trás. E Deus já tinha o trabalho da inversão da ordem. Aí entra naquilo que eu não quero entrar em muitos detalhes agora, porque a gente vai roubar um pouquinho de tempo, e o tempo nosso é um pouco medido para a gente ter um espaço para fazer com tranquilidade a prova. A questão da vontade... Então, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu só fechar essa linha, senão vai ficar uma brecha no meio, e aí a pergunta que a senhora faça pode não encaixar na finalização. Entra numa coisa que a Bíblia não fala com as palavras, com as letras, como estou aqui lhe dizendo. Mas quando a gente estuda na profundidade da teologia, a gente vai descobrir que Deus tem duas vontades. A vontade soberana, permissiva, de acordo com
Romanos 12:2, ela é boa, perfeita e agradável. Essa é a vontade soberana. Ou seja, é a vontade determinativa de Deus. É o projeto original de Deus, para você entender. Mas tem a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? Ela está na base do fracasso dos homens, da imperfeição do homem. Deus estabeleceu um propósito, por exemplo, na vida de Jacó. Deus tinha uma vontade soberana na vida de Jacó. Mas pensa no homem que se desviava para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita, saindo com as deles. Ou seja, foi o camarada que tentou mais dar o jeitinho brasileiro, o jeitinho judeu, querendo colocar Deus no bolso. Mas nenhum de nós colocamos Deus no bolso. Mas Deus também não poderia se deixar se comprometer, ou deixar o plano dele, o propósito dele, se tornar comprometido, porque Jó 42:2 diz que nenhum dos teus propósitos serão frustrados. A vontade perfeita de Deus, o próprio nome diz, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a permissiva, ela causa dor, causa sofrimento, causa até muitos atrapalhos, mas não impede, não aborta, não finaliza o propósito de Deus. Alguém está me entendendo? Sim. O propósito de Deus nunca é comprometido. Não é por causa, um exemplo, se o Luiz Prestes aqui, ok? Sai fora do propósito de Deus, sai fora da vontade de Deus, sai fora do foco de Deus. Se Deus tem um plano, é um exemplo, tá? E esse exemplo é coerente. Se Deus tem um propósito com a Academia Bíblica Bereia, e se eu saio fora do foco da vontade de Deus, Deus não precisa de mim para abençoar nenhum de vocês e a faculdade. Ainda que a minha pessoa hoje, para a glória do Senhor, ainda que eu não sou nada, sou pequeno demais, as minhas atitudes, boas ou más, influenciam vocês. É uma coisa um tanto que automática, assim como o pastor de uma igreja. Se o pastor de uma igreja age bem ou age mal, ele vai afetar as igrejas, ok? Porém, quando Deus tem um propósito bem específico, olha que interessante, isso até gera um pouquinho de debate entre os teólogos. Por que Deus permite, às vezes, certas igrejas fracassarem e até fecharem, ou certas escolas teológicas fracassarem e fecharem? Preste atenção, nenhum fracasso, nenhuma destruição aparente acontece sem antes Deus dar o quê? Permissão. Oportunidades. Deus dá uma atrás da outra. Pá. Mas vai chegar no momento que as oportunidades acabam. Aí cai a vontade permissiva, entra na vontade permissiva. Aí Deus, ok. Se o camarada não se posiciona, ele está forçando a situação para uma destruição. E mesmo na destruição, lá na frente, acredite, Deus, é uma coisa absurda, na minha cabeça não funciona, na sua cabeça não funciona, mas na cabeça de Deus funciona. Deus é glorificado em toda situação. Deus é glorificado, repito, em toda situação. Você crê nisso? Amém. E até a misericórdia de Deus também nisso, né, pastor? Exato. Deus é glorificado em toda situação. Alguém fracassou? Deus é glorificado no fracasso daquele camarada. Uma escola, uma igreja fechou? Deus é glorificado. Como é Deus glorificado na nossa tragédia? É. Porque lá por detrás de tudo isso tem um propósito que nós não enxergamos. E tem uma alma também, né? Igual você vai avante no erro. Aí tá, irmão José, o negócio envolve almas. Se tem uma alma em jogo, Deus faz qualquer coisa por causa daquela alma. Lembra da destruição de Sodoma e Gomorra? Essa é uma coisa que não entra na nossa cabeça e nunca vai entrar. Por aquela alma, Deus faz de tudo para segurar a situação antes que ela arrebente. E antes que arrebente, é o mais engraçado. O engraçado não, o mais curioso. Deus dirige aquela alma ou almas a saírem pela tangente, para não naufragarem no barco. A misericórdia de Deus é grande, gente. A nossa cabeça não entra, não adianta. A gente pode passar aqui anos estudando teologia, quando falamos da soberania de Deus, é uma coisa que a nós, humanos, nos confunde. Porque nós temos um conceito de justiça, mas Deus tem o conceito dele próprio de justiça. Esse é o nosso problema. Até o próximo que amamos também, pastor. A gente determina quem é. Irmãos,
Vamos avançar, senão a gente não sai daqui de Jeremias, né? Pastor, Vamos começar a chorar igual a Jeremias. Irmã Lúcia, vamos lá. Solta a sua, irmã Lúcia. Solta. Não, é o seguinte, eu já vi muita confusão entre o rei Ezequias e Zedequias. Eu já vi pregações com umas confusão entre os dois reis. Nos ajuda a identificar, para a gente não é assim, para ver uma separação boa. Vamos separar, então. Zedequias e Ezequias. Ezequias estava debaixo do ministério profético de Isaías. Ezequias estava debaixo do ministério profético de Isaías. Zedequias estava debaixo do ministério profético de Jeremias. Isaías estava ligado com Ezequias, Jeremias com Zedequias. Então, temos que separar bem isto, porque os nomes são muito parecidos, mas as épocas um pouco distantes, não tão distantes. Como eu falei nas aulas passadas, Jeremias, Ezequiel e Isaías e Daniel, os 4, foram, de uma certa forma, contemporâneos. Jeremias, Ezequiel e Daniel se conheceram, mas não conheceram a Isaías. Ouviram falar do trabalho de Isaías, mas Jeremias, Ezequiel e Daniel se conheceram. Anotaram aí? Ok. Jeremias, então, Zedequias, que teve os olhos vazados, está relacionado com Jeremias. Com Jeremias. E já Ezequias está ligado com Isaías. Tá. Foi ele o último rei de Israel? O último rei de Judá. Judá. Outro detalhe que temos que ter muito cuidado. Isaías, dos 5 profetas maiores, foi o único profeta que profetizou para os reinos de Israel e de Judá ao mesmo tempo. Isaías. Foi o único. Os 2 reinos. Okay. Isto, para os 2 reinos, Reino do Norte e o Reino do Sul. Já os demais profetas maiores tiveram suas profecias voltadas para Judá. Quando nós entrarmos nos profetas menores, nós vamos ver que também houve uma diversificação. Uma parte profetizou para Judá, uma outra parte, a grande parte, na verdade, profetiza para Israel. Vamos avançar, porque o tempo já vai dar 9 horas. Obrigado, pastor. Sem problemas. Jeremias, como já estamos aqui falando, foi acusado de conspirar com os babilônios, porque suas mensagens sempre diziam que o Judá seria inevitavelmente derrotada. Estava preso dentro de uma cisterna lamacenta quando os babilônios destruíram Jerusalém. Eles o libertaram e lhe deram a opção de escolher aonde queria viver. Escolheu permanecer em Jerusalém, mas mais tarde foi levado à força para o Egito, onde veio a falecer. O texto de Jeremias 43, 1-7, dá uma narrativa, não é? O provável autor do livro de Jeremias foi o próprio Jeremias, mas alguns creem que parte do livro também foi compartilhada por Baruque, um assistente próximo a Jeremias. Ou seja, a maioria da autoria do livro do profeta Jeremias foi o próprio Jeremias quem redigiu, mas algumas poucas partes deste livro foram também obra da narrativa de Baruque, um assistente próximo de Jeremias. Esboço do livro. O esboço é muito prático, né? O capítulo 1 se ocupa da chamada de Jeremias, dos capítulos 2 ao 25, profecias contra Judá, do 26 ao 29, os conflitos do profeta, do 30 ao 33, a consolação da nação, do 34 ao 45, a queda da nação, do 46 ao 51, profecias contra diversas nações, e o capítulo 52, se você não leu, sugiro que você leia, se ocupa de detalhes sobre a queda de Jerusalém. Destaques do livro. Prevê um cativeiro de 70 anos na Babilônia. Daniel leu essa profecia, olha que interessante. Entendeu a mensagem sobre os 70 anos, que vai lá dentro de Daniel 9:2-3, o que acabou sendo o início do retorno do cativeiro. Jeremias foi considerado um traidor, uma espécie de um espião, mas na verdade era um grande patriota. Foi perseguido pelo seu próprio povo e era odiado por suas autoridades. A parábola dos figos bons e ruins, que nos destaca o capítulo 24 do livro do profeta Jeremias. Virando a página,
Lamentações. O autor foi Jeremias, a data da sua redação em torno de 586 a.C. O caráter está ligado ao capítulo 2. Agora, Lamentações ele é levemente um pouquinho diferenciado. Aspectos históricos. Jeremias sobreviveu à destruição de Jerusalém, pois foi poupado pelos babilônios. Nabucodonosor lhe deu a opção de escolher onde iria morar, mas ele escolheu ficar na Jerusalém destruída, à vista de toda aquela tragédia. Ele compõe, então, o seu livro poético, tá? De Lamentações. Era suposto o livro de Lamentações estar hoje dentro dos livros poéticos na Bíblia protestante, mas não. Como ele é uma extensão do livro do profeta Jeremias, embora ele tenha a sua linha literária voltada para a poesia, ele não foi desassociado, compreende? Ele não foi separado do livro do profeta Jeremias por se constituir o que é uma extensão, uma continuidade. Este livro é descrito, Jeremias descreve toda a sua dor, as tristezas, sofrimentos e as suas lamentações sobre o cativeiro de Sião. Mais tarde, Jeremias foi levado ao Egito, onde veio falecer. Agora, olhem o aspecto que diferencia bastante o livro de Lamentações. O livro foi escrito em forma de rolo. Olha que isso é interessante. Jeremias não, mas Lamentações sim, para ser lido nas festas judaicas, ou seja, era normal, né, a facilidade dos rolos pela questão da portabilidade, né, como hoje que temos os livros, mas naquela época eram pergaminhos enormes e às vezes folhas enormes, mas Lamentações foi escrito no formato portátil de rolo para facilitar o transporte ou a locomoção, porque era usado muito nas festas judaicas. Cantares de Salomão na Páscoa, Ruth na festa de Pentecoste, Eclesiastes na festa dos tabernáculos, Ester na festa do Purim e Lamentações no aniversário da destruição de Jerusalém. Outra particularidade, se você não conhecia, do livro de Lamentações, é que o livro está escrito em forma de acróstico, segundo o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico, lembrando, que a maioria já sabe disso, tem 22 letras. Todos os capítulos do livro têm 22 versículos, menos o capítulo 3, que tem 3 versos, 22 versículos. Cada versículo começa com uma letra do alfabeto hebraico sucessivamente. A gente não percebe isso quando lemos em português, mas se um dia você adquirir um exemplar da Torá, eu motivo, eu incentivo, tá? Embora o objetivo aqui não é levar vocês agora a estudarem o idioma hebraico, tá? A CPED vem de a Torá separada, que é apenas tendo o Pentateuco, os 5 primeiros livros. Deixa eu mostrar a vocês. Mas vem de português? Português e hebraico, mas é só o Pentateuco. Deixa eu mostrar a vocês. Da onde vende, pastor? Mas só um momentinho, deixa eu mostrar a vocês a Torá, a Tanar completa. Essa aqui hoje está sendo a melhor obra, só que ela não tem em português ainda. A melhor obra, se vocês conseguem ler aqui, ó. Nossa, que lindo! The Israel Bible, tá? Deixa eu mostrar a vocês aqui. Isso aqui é fantástico. Ó. Ela é comentada, uma coluna em hebraico, uma coluna em inglês e mostra a pronúncia figurada no hebraico. Ou seja, você que não sabe hebraico... Messiânica ou Jewish? Jewish. Mas ela vale para os dois. Ela vale para os dois. Eu gosto desse ela vale para os dois, ela vale para os dois. Hoje é considerada a melhor obra existente dentro do Antigo Testamento. Então, se você quer entrar na profundidade do estudo do Antigo Testamento, em português, eu sou sincero, desconheço que exista uma parecida. Se alguns de vocês souber que existe uma obra semelhante a esta, ou igual, em português, me dê um sinal de alerta, porque eu tenho muita facilidade de ter acesso a material em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. Português, dentro desse tipo de gênero, eu não conheço. Eu tenho caro? Hein? Essa Bíblia é caro? $60. $60 no mercado. Barato. 60. Essa aqui eu ganhei de presente
há um ano. Há um ano, né, um rabino de uma sinagoga messiânica no centro de Boston, quando eu fui lá visitar pela primeira vez, ele me deu. Isso aqui é uma joia. Gente, é uma joia. Eu não conhecia, então eu até depois fotografar e passar no grupo. Tem um endereço, se você tiver interesse em adquirir, ela está custando $60, já com free shipping. Muito bom. O único detalhe que é somente em inglês, entende? Na Amazon deve ter. Não encontrei até hoje. De repente, eles podem ter colocado, mas até quinta, quarta-feira que eu consultei no Amazon, eu não vi. Tem no Amazon, $59. Tem no Amazon? Que maravilha, que bom. Ai, vê se tem português aí, vai que tem. Em português. Só tem inglês. Só em inglês. Só Olha só, dá até a chave bíblica do alfabeto hebraico. Interessante. Gente, se você tem ganas, garra, vontade de entrar na profundidade da Bíblia em hebraico, está aqui. Um excelente material, excelente. Tenho ela já há um ano. Está ali, irmão Marco. O irmão Marco está compartilhando aí com vocês no Amazon. Tá aí. Ele acabou. Agora fala da portuguesa, pastor, porque inglês eu não gosto muito. Não tem. Não existe, pastor. Não, meu amor, eu estou falando a outra que ele falou que ia falar aí. A Torá, mas a Torá só tem o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Só que a Torá ela é bem resumida. Seria um volume grande, mas só fala dos 5 livros, nada mais. Não tem problema, mas pelo menos tá bom. Ué. Mas é limitado demais em comparação a isso aqui que mostra todo o Antigo Testamento. Que é interessante você ter a visão de todo o Antigo Testamento. Tem que estar em português, eu não tenho paciência pelo inglês. Outra coisa, mas a questão aí é que para nós o interessante é o hebraico. O hebraico, exato. A segunda língua não vai fazer diferença, é espanhol, inglês, a menos, repito, os comentários. A menos que a pessoa tenha muita dificuldade na leitura no inglês. Aí é outro assunto. Ninguém é obrigado a ter facilidade na leitura no inglês. Mas aí, nesse caso, quem tem dificuldade, pega uma Bíblia em português, ok? E vai estudando no hebraico e no inglês e no português. Mas só que eles falam que é diferente, não? A tradução? Essa é a verdade. E eu estou querendo saber a tradução mais original. Tem que ser pelo inglês. Senão lê a Bíblia mesmo, não faz sentido. Mas a mais próxima do original bate na tecla, gente. Aí vocês têm que comprovar isso que eu estou falando. Não estou falando da minha cabeça. É pelo inglês, não tem jeito. As traduções em inglês são muito... então esquece. São 70% mais fiéis que em português. Não estou desprezando a língua portuguesa. É para você entender. O português é um idioma de ramo latino. Todos os idiomas de ramo latino têm uma enorme dificuldade de aproximação com o hebraico, o aramaico e o grego. Aí acontece com o português, acontece com o espanhol, acontece com o francês, acontece com o italiano. Esses idiomas se aproximando do hebraico, aramaico e grego, é uma dificuldade enorme. Pastor, eles perdem muito simbolismo, perde, quer dizer, aonde precisa de uma interrogação, eles põem um ponto, põem uma exclamação, quer dizer, perde o sentido. Não é querer desanimar vocês, mas as melhores traduções da Bíblia eu concordo. São inglês, alemão e russo. Quem pode ler inglês, maravilha. Quem pode ler aprender russo e alemão, você vai ficar boquiaberto. A tradução em alemão é literal. Eita glória, hein? A Bíblia Pastor, de 1522 é literal, sim. Eu tenho a Torá, essa que o senhor falou, a Torá, são 5 livros. Isso. Tem a Torá... são 5 livros, é português e inglês. Isso, tem a Torá separadinha por cada livro, isso que a irmã Marlene está mostrando. Onde, pastor? Separado, CPAD, exato. Tem ela separada e ela está junta. Em português. Mas é só Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Deixa isso bem claro, tá? Agora, o Antigo Testamento completo, ele é chamado de Tanakh. Tá? Ele completo só existe disponível hoje em inglês, francês, alemão, italiano e espanhol. E russo. Português é muito difícil. E pela questão do português, perde bastante o conteúdo da originalidade. Então, a minha oração e a minha motivação, se esforce um pouquinho para a leitura do inglês. Eu sei que para alguns é um cavalo de batalha o inglês, mas
você vai ver que No patience. a diferença é dramática, é muito grande, é muito grande. Gente, vamos avançar, porque o tempo está passando muito rápido, muito rápido. Alguém abriu o áudio e esqueceu de fechar. Lá vou eu, lá meter o meu dedinho abençoado e começo a fechar o áudio. Então, me faça a bondade. Quem abrir, não esquece de fechar, senão fica um ruidaço no fundo que é incômodo. Vamos lá. Estamos no livro de Lamentações de Jeremias. O capítulo 3 de Lamentações está escrito em forma de acróstico também, mas em tercetos. Este livro é um poema quíntuplo, ou seja, escrito em 5 partes. Olha a precisão milimétrica que Deus inspirou a Jeremias para compor este livro. E ele deveria, né, no sentido técnico, fazer parte dos livros poéticos, mas, como já falei, ele é uma extensão, ele é uma continuação do livro do profeta Jeremias. Essa é a razão que houve muita polêmica no passado em separá-lo e jogá-lo dentro da classificação dos livros poéticos. O fato de ser escrito em forma de acróstico facilitava a questão de decorar o texto, repetido muitas vezes de forma oral. Essa aqui é uma coisa, irmãos, talvez você não vá concordar, e é um direito seu, completamente seu. Mas uma das coisas que nenhuma cultura no mundo, não é porque seja a melhor cultura do mundo, tem falhas como qualquer outra cultura de qualquer outra raça e nação. Mas a cultura judaica, nesse aspecto, ela dá de banho. Por quê? Porque ela trabalha com sistemas de memorização, que na nossa cultura latina, anglo-saxônica, ou que seja, possuem. Ou seja, eles trabalham com um sistema de memorização a ponto de uma criança de 2, 3 anos de idade, em alta velocidade, já memoriza textos em hebraico. Eu aprendi a ler e escrever com 2 anos de idade. Atenção. O muçulmano faz isso, pastor. Faz também, exato, exato, por causa das proximidades da cultura judaica. Entende? São povos irmãos. Eu não falo isso porque eu sou melhor do que vocês em nada. Tenho as minhas muitas deficiências. Mas uma coisa que me ajudou muito é aprender a ler e escrever com 2 anos de idade. Com 4 anos, eu já conhecia os 5 livros do Pentateuco todinho em hebraico. Com 6 anos, eu já tinha memorizado o livro dos Salmos pela metade. E todo o Salmo 119 em hebraico. Isso não é algo sobrenatural, isso faz parte da cultura. Cultura, todos os dias. Falando no meu ouvido 1, 2 horas, meu bisavô, falando em hebraico e ajudando-nos a reter. E quando você lê o livro do profeta Jeremias, aliás, quando um judeu lê o livro do profeta Jeremias, lê o Salmo 119, ele vai entender o porquê do acróstico, porque o acróstico ele ajuda definitivamente a memorização. Agora, a nossa cultura não tem esses sistemas que facilitam a memorização. Para começar, é complicado. Na cultura latina, a motivação ao hábito da leitura. É muito difícil, irmãos. Estávamos estudando juntos aqui a palavra, é um grande desafio. Vocês sabem disso, não me queiram a mal. Mas para muitos aqui, estudar a Bíblia é um desafio desse tamanho, começando da questão hábitos de leitura, porque alguns de vocês, ou alguns de nós, não me queiram a mal, não se sintam ofendidos, temos tido dificuldade em ter hábito de leitura. Estou certo ou errado? Isso é um fato, irmão. Não podemos tapar o sol com a peneira. Estamos aqui num grande esforço, graças a Deus. Certo. Estamos nos esforçando muito, vocês estão se esforçando bastante, eu reconheço o suor que vocês estão derramando, né? Trabalham demais, limpam casa, têm família, e estão aqui batalhando. É um desafio gigante, gente, gigante. E mais ainda na América, entendeu? Estudar a Bíblia e lutar para manter o hábito de leitura é um desafio enorme. Talvez para alguns é fácil, mas eu tenho certeza que para a maioria é violentamente difícil. Pastor, mas olha para você ver, dentro da cultura americana também, eles desde bebê, eles já criam o hábito na criança de ler. Então, quer dizer, coisa que é desde bebê. Lê para o bebê toda noite. E não tem como mudar isso na nossa cultura latina. Talvez vocês, com toda humildade eu digo isso, vocês devem entender então que dentro de mim eu tenho um conflito violento. Porque eu sou metade brasileiro, eu sou metade judeu, tenho também a cultura espanhola dentro de mim, e como educador cristão eu sofro muito em querer ajudar dentro de uma cultura, me permitam com todo respeito, contrária
que ela é totalmente oposta ao cultivo do hábito de leitura. Por favor, não se sinta ofendido, não é culpa sua. E não ter a questão do hábito, isso é uma questão cultural, já veio lá de trás. Mudar isso do dia para a noite é terrivelmente desafiante. Porque também livros, pastor, os burgueses tinham acesso aos livros. Exato. A classe menos favorecida. Exato. Então, Como quer dizer, tem um aspecto histórico-social que pesou muito no passado do Brasil, né, que deixou as classes menos favorecidas, os pobres, na margem. Então, eles ficaram bem desvantajados. Essa é a verdade, né? Mas tudo bem, isso aí é um aspecto que a gente não tem como mudar, mas a gente pode melhorar, claro. E graças a Deus por cada um de vocês que estão aqui, ó, fazendo isso para melhorar. Né? E questão também para a família, às vezes, às vezes a pessoa, às vezes os pais não teve acesso à educação, aí o que ele vai passar para os filhos? É complicado. Aí entra a coisa chamada legado. Uhum. Que legado vamos deixar? Me permita, com todo carinho e respeito, fazer essa pergunta, não precisa me responder. Que legado você, como pai, como mãe, como serva e servo de Deus, vai deixar para os seus filhos? Quando eu falo de legado, eu falo de legado espiritual, falo de legado ministerial, falo de legado cultural. Que legado? A resposta vocês vão dar, entende? Eu só tenho um filho. Olha, para você ver, muitas das vezes a gente, como tem atravessado momentos muito difíceis em termos de igreja, dá vontade de ficar dentro de casa, mas quando eu penso na minha geração, se eu não plantar, meus filhos jamais, quer dizer, não tem ninguém na igreja agora não, mas não quero nem saber. Mas eu tenho que deixar meu legado, eu preciso deixar, porque amanhã, com esse país, já que está todo mundo distante, daqui segunda, terceira geração, o que vai acontecer? Não, minha mãe era uma crente, uma serva de Deus, e não ia nem na igreja. Então... Eu creio que eu já falei isso aqui a vocês, eu já fecho aqui, porque eu tenho que fechar essa aula em 15 minutos, como muito. Nós não temos um direito. Isso aqui, estudar a Bíblia, não é um direito, gente. Isso aqui não é um direito, não. Isso aqui é um privilégio. Direitos você nasce com eles, privilégio você conquista. E eu tenho certeza que vocês fizeram isso aqui, ó, para conquistar isto aqui. Ou estou errado? Certíssimo. Isso aqui é um privilégio. O privilégio é algo conquistado. Direito é algo herdado. Então, ninguém aqui tem direitos, começando de mim. Mas eu me considero privilegiado por estar aqui. Aliás, comecei a ser privilegiado há 47 anos, quando Deus me chamou para esse ministério super difícil. Difícil demais. E graças a Deus que um pouquinho do ministério de educador cristão vocês estão vivendo e compartilhando ao nosso lado. Porque é difícil? Bastante. É desafiante? Meu Deus! Vontade de chutar o balde? Você seria mentiroso em dizer, pastor, eu já tive vontade de chutar esse balde há muito tempo. Mas sabe por que você não chutou o balde? Porque Deus está na tua vida. E Deus plantou algo dentro de você que não é nada humano. Não é algo da tua vontade. É Deus trabalhando dentro do seu coração, porque Deus lançou uma semente. Quando Deus lança uma semente, não tem diabo que lute para arrancá-la. A única pessoa que pode arrancar essa semente, sabe quem é? Você. Quantos concordam com isso, gente? Desculpa que eu estou tomando esse tempo. Eu estou deixando bem claro. Isso aqui é privilégio, gente. Pelo amor de Cristo. Isso aqui é privilégio. Quantos gostariam de estar aqui? Não estou puxando brasa para minha sardinha, não. Estou trazendo da parte de Deus uma palavra. Isso aqui é privilégio. E alguns, infelizmente, não valorizam privilégios. Salvação é um privilégio. Não é um direito, não, gente. É um privilégio. Né? O direito foi dado aos judeus, mas a nós foi dado o quê? O privilégio. Ele veio para os que era seu, mas os seus não receberam. Vamos lá, gente. Senão eu acabo pregando e não estou hoje com ânimo para pregar. Vai ter um momento que eu vou pregar. Vamos lá. Destaques do livro de Jeremias. A Septuaginta tem a seguinte introdução do livro. Olha que interessante como a Septuaginta traz o livro. Deixa eu abrir o primeiro capítulo de Jeremias na Almeida Revista Atualizada para vocês verem as diferenças nas traduções que chegam a ser um tanto até absurdas na nossa compreensão. Jeremias, capítulo 1. Jeremias, capítulo 1.
Jeremias, capítulo 1. Na Almeida, revista atualizada, diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado, e também nos dias de Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. Mas a Septuaginta traz diferente, olha só. Depois que Jerusalém foi devastada, Jeremias assentou-se para chorar e proferiu esta lamentação sobre ela. Mas isso é o livro de Lamentações, eu li o de Jeremias. Agora vamos de Lamentações, só para você fazer uma comparação, simplesmente cronológica, nada mais. Aí eu abro agora Lamentações, eu vou lá em Lamentações. Lamentações, versículo 2. 2. Chora e chora de noite as suas lágrimas que lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os que amavam. Todos os seus amigos procederam perfidamente contra ela. Essa é a introdução de Lamentações. Lamentações 1 e 2, na Almeida Revista Atualizada, já, como acabamos de ler na Septuaginta, tem um outro tom. Tá? A Septuaginta não é a melhor das traduções, mas ela tem um enfoque bastante curioso, nos chama muito a atenção. Jeremias profetizou durante 40 anos a destruição de Judá e de Jerusalém. Por fim, teve a oportunidade de ser uma testemunha ocular de tudo aquilo que havia profetizado. Ajudou a incutir no povo judeu um grande temor por Jerusalém e estimulou o caráter sagrado da cidade. Se houve um profeta que trouxe a conscientização do que era santo, este foi Jeremias, com respeito à cidade de Jerusalém. Alguém sabe, já leu em algum lugar, qual o significado do nome Jerusalém? Alguém já leu, ouviu o significado do nome... Casa do Pão? Habitação de paz. Habitação de paz, ou casa de paz. Vem da palavra hebraica Yerushalayim. Yerushalayim. Jerusalém, a forma é latina, mas a forma hebraica é Yerushalayim. Gerundum, pastor, qual a origem? Hã? Tipo, gerundum, não sei se é certo. Jerusum. Jerusum. Essa é a forma aramaica. A forma hebraica Yerushalayim. Que Jerusum vem de Jebus, um dos antigos nomes da cidade de Jerusalém. O nome mais antigo de Jerusalém, Salém. Então, pela ordem do tempo, Salém, Jebus ou Jerusum e Yerushalayim, que é um nome conhecido até os dias de hoje como Jerusalém. O livro de Lamentações ajudou a incutir, como já falamos, no povo judeu um grande amor por Jerusalém e estimulou o caráter sagrado da cidade. Entrando rapidinho em Ezequiel. Não sei se conseguirei chegar a Daniel. O nome Ezequiel significa Deus fortificará. A ideia era mostrar esperança depois do cativeiro. O autor do livro, Ezequiel, era profeta e sacerdote também. Olha que interessante, né? Então, Ezequiel assume um perfil duplo de profeta e sacerdote. Era casado, mas sua esposa morreu em 590 a.C. Ele foi proibido de chorar e se lamentar. Muito estranho, não é? Alguns profetas do Antigo Testamento passaram por experiências bastante estranhas, como Isaías, né? Passou 3 anos pregando com as nádegas expostas, e aqui temos Ezequiel, proibido de chorar e de se lamentar pela morte de sua esposa, e vamos estudar em profetas menores, Oséias, ordenado por Deus para se casar com uma prostituta, ou seja, situações muito estranhas que envolveram a vida de alguns desses profetas. Antes mesmo de iniciar o seu ministério sacerdotal em Judá, ele foi levado com 30 anos para a Babilônia, na segunda leva de cativos. Procure não se esquecer disso, por favor. O cativeiro babilônico teve 3 etapas. 3 etapas. Primeira etapa, 606 a.C. Segunda etapa, 597 a.C. Terceira etapa, 586 a.C. Volta a bater nessa tecla. Tem pastores renomados no Instagram, no YouTube, que estão empregando
à torta e à direita, dizendo que Jerusalém foi levada cativa uma só vez para a Babilônia, numa só leva, que foi em 586. Mas isso não procede, nem biblicamente e historicamente. Foram 3 levas diferentes. E na segunda leva, aí entra o profeta Ezequiel. Houve 3 deportações, se você tem dúvida, está aí, ó. Houve 3 deportações, e esta é relatada em 2 de Reis 24, 11 a 18. Você pode ler com todas as letras que você vai encontrar lá, não é? Estas 3 levas bem discriminadas. Por isso podemos saber que ele já estava na Babilônia 11 anos antes da queda de Jerusalém, ou seja, antes do ano 586, quando Jerusalém caiu definitivamente, já estava lá 11 anos antes do ano 586, Ezequiel. Profetizou 25 anos depois do seu próprio cativeiro e 14 anos depois da conquista de Jerusalém. Portanto, até abril de 571 a.C., de acordo com Ezequiel 41. Ele começou seu ministério na Babilônia no 5º ano do cativeiro de Jeoiaquim. Cuidado com os nomes destes reis. Jeoiaquim é um rei. Joaquim foi outro rei. Muito cuidado para não dar um problema em confusão. Provavelmente com a idade de 30 anos. Agora, qual é o perfil, o caráter de Ezequiel? Era um homem com amplos conhecimentos, não somente das tradições nacionais, mas também dos internacionais e da história geral. Sua familiaridade com tópicos gerais da cultura, desde a construção de navios e literatura, é igualmente espantosa. Era dotado de um intelecto poderoso e tinha capacidade de compreender questões de amplo alcance, lidando com elas por meio de imagens grandiosas e impressionantes. Seu estilo é muitas vezes impessoal, mas em alguns trechos é apaixonado e bastante transparente. Anote aí. Entre Isaías, Ezequiel, Jeremias e Daniel, os 2 profetas mais cultos, mais secularmente preparados em várias ciências, foram Ezequiel e Daniel. Ezequiel e Daniel. Isaías estava no meio termo, e Jeremias era o chamado profeta do povão. Não tinha muita cultura, não tinha muita preparação acadêmica, mas era um homem de Deus, obviamente. Isso não impede Deus de usar alguém que tenha ou não cultura. Mas eu só ressalto esses 2 aspectos, porque isso se transparece, se vê com muita nitidez quando lemos Ezequiel e Daniel. Quando você lê Ezequiel e Daniel, dê uma olhadinha lá quando você faz a leitura de Ezequiel e Daniel, você vai observar que é uma linguagem mais rebuscada, mais elevada no plano cultural. Já Isaías e Jeremias estão em um patamar um pouquinho mais abaixo, porém compreensível para quem lê, com exceção das profecias que são um pouco truncadas, sobretudo das de Ezequiel, né, que são muito simbólicas, sobretudo no 1º e no 2º capítulo. Aspectos históricos. Ele profetizou na Babilônia entre os exilados antes da queda de Jerusalém. Por isso, os primeiros 24 capítulos falam muito sobre o juízo iminente de Deus sobre Jerusalém. Jerusalém foi sitiada em 588 e caiu em julho de 586. Gente, olha que loucura! 2 anos de agonia ficou a cidade de Jerusalém. Você consegue imaginar? 2 anos os babilônios fazendo isso aqui, ó. 2 anos. Isso aí é para matar o psicológico de qualquer povo, de qualquer nação. Imagine o sofrimento da cidade de Jerusalém, quando, por fim, o psicológico, o emocional, o espiritual e até o financeiro de Jerusalém estavam completamente o quê? Esgotados. E aí cai a cidade em julho de 586. Foi uma coisa terrível, segundo a história, mas Nabucodonosor poupou a vários, levando-os, não é, deportados para a Babilônia. A cidade e o templo foram queimados em agosto daquele mesmo ano. Em Judá, Jeremias tinha falado de figos bons e figos ruins. Isso significava que os judeus mais nobres e educados que tinham sido levados para a Babilônia eram os figos bons. Tá aí que acabamos de falar agora. Inclusive Ezequiel, Daniel e seus 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ao passo que aqueles que ficaram na terra depois da primeira deportação
eram os figos ruins. Os figos ruins acharam que os babilônios não iriam voltar para destruir Jerusalém, e os figos bons acharam a mesma coisa. No entanto, ambos estavam enganados, pois, além de tudo, não acreditaram nas profecias de Jeremias. Com a insurreição do rei Zedequias, esse foi o problema. Zedequias não quis se sujeitar à autoridade de Nabucodonosor. Os babilônios tinham o seguinte hábito: as nações que eles conquistavam, eles estabeleciam o que a história chama de reis vassalos. Que são reis vassalos? Reis debaixo de uma autoridade superior, que era o rei geral. E aí, abaixo do rei geral, tinham os pequenos reis, que a história chama de reis vassalos. E Zedequias foi esse rei vassalo, só que ele não aguentou. Não, eu não vou ficar debaixo da altura de um idólatra chamado Nabucodonosor. E aí ele saiu mal. Se ele tivesse bonitinho, obediente, com certeza ele havia de ter escapado. Mas, por estranho que pareça, eu já vi uma profecia, né? Que, infelizmente, por causa do coração do próprio rei, ela teria que ser cumprida, e foi cumprida no trágico fim que a família de Zedequias e o próprio Zedequias vieram a ter. Nabucodonosor, então, volta para Jerusalém, e na terceira investida destruiu as muralhas e o templo e transformou a cidade em ruínas. Aí entra o período dos 70 anos de completa desolação, que vão terminar somente no ano 445 a.C., com Neemias e Esdras recebendo as ordens do rei persa Artaxerxes II para a reconstrução dos muros e da cidade de Jerusalém. Aí temos o esboço do livro, né? É um dos maiores livros dos profetas maiores, né? Pelo menos na narrativa histórica. Na página 22, nós temos os destaques do livro. Tem muita profecia dentro de Ezequiel, sobretudo profecias envolvendo o Vale dos Ossos Secos, está lá no capítulo 37, as profecias da Batalha do Armagedon e a derrota da Rússia, e o novo templo e a volta da glória de Deus ao milênio. Isso aqui é algo que é importante nós destacarmos. Ezequiel e Ageu, vamos estudar profetas menores Ageu, são os profetas do Antigo Testamento que destacam o retorno da glória de Deus. É aquilo que talvez eu já falei aqui nesta turma, já falei em várias turmas, hoje se bate muita tecla sobre a glória de Deus. A glória de Deus está entre nós, não está entre nós. A glória de Deus, a presença de Deus está entre nós, porque já... Quantos aqui se lembram que já falamos sobre isso? Que é uma diferença entre glória e presença. O Espírito Santo habita em nós. Isso, porque o Espírito habita em nós. Então, nós temos hoje a presença. Não, o Shekinah não temos hoje entre nós. O Shekinah não temos, porque se o Shekinah está entre nós, a gente morre fulminado. A gente canta hoje, pastor. Mas, então está pedindo o quê? Aí o negócio quero esquenta. Morrer, Jeová, quero morrer. Exato, quero morrer. Derrama sobre mim o teu Shekinah. Eu não quero o Shekinah, eu já tenho a habitação do Espírito Santo. Agora, a única vez na Terra que o Shekinah vai ser derramado e ninguém vai morrer vai ser no governo de Jesus Cristo, no milênio, porque a Terra inteira se encherá da glória de Deus. Isso aí é o que está na profecia. E aí entra exatamente o cenário de Ezequiel, capítulos 40 ao 48, porque a glória de Deus vai encher a terra, e, claro, não poderia ser diferente. O templo volta para a glória de Deus. Aliás, a glória de Deus volta para o templo. Defina de uma forma assim, mais assim, rápida. Glória. Presença em fogo. Presença ou essência em fogo. Essência em fogo. Nosso Deus é fogo consumidor. Qual é a essência do nosso Deus? Ele é espírito, mas ele é fogo. Pastor. A nação de Israel foi a única nação no mundo que viu materializadamente a essência da glória de Deus. Viu. E o povo entrou em parafuso. Lembra lá no Sinai? Flor de ambar. Exato, mas o povo teve a experiência de ouvir Deus falar no Sinai. O povo aguentou? Não. Moisés, pede ele falar, calar a boca. Pede ele se calar, porque a gente não aguenta. Gente. Irmã Eliadina, por favor.
Eu já ouvi pessoas dizer que a fumaça da glória de Deus envolveu o ambiente. Estão dizendo a mesma coisa? É a glória de Deus que eles estão querendo dizer? É a forma materializável, né? A forma materializável, porque como Deus é espírito e é fogo consumidor, a fumaça é como fosse um detector desta glória, para trazer o quê? Trazer temor, para trazer literalmente o medo, porque o nosso Deus é santo. E quem somos nós? Nós não somos santos, somos pecadores. Isaías foi um homem que também teve uma experiência em ver a glória de Deus, porque ele viu que o trono, ele já sabia, ai de mim, vou morrer, não tem jeito, gente, eu estou vendo a glória, vou morrer. Mas ele reconheceu, ai de mim que sou homem pecador, de lábios impuros, e habito no meio do povo de lábios impuros. Então foi o bastante para Deus ouvir aquela confissão e ter misericórdia de Isaías, e foi lá, né, com aquela tenaça, e o serafim veio e colocou nos lábios de Isaías e disse, olha, tirada ou purificada está a tua iniquidade. Então, a fumaça da glória de Deus é uma maneira materializável para indicar o seguinte, ele está aqui, cuidado, ele está aqui. Só Israel no tabernáculo que via a presença em fogo, né? Interessante, à noite, e a presença em fumaça ou em nuvem durante o dia. Mas ninguém viu de cara a cara até hoje, né? Com exceção de Moisés, que viu pelas costas, e Isaías, pelo menos o texto não indica claramente, mas ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono e já sabia, vou morrer, vou morrer. Já tinha consciência, vou morrer. Então, Isaías teve um encontro com a glória e já sabia, acabou a minha vida. Mas Deus permitiu, pela confissão dele, ele sobreviver. Então, a glória de Deus não está hoje entre nós. Ela vai estar no milênio e vai encher o templo, porque diz o novo templo e a volta da glória de Deus. Gente, eu não tenho como fechar Daniel. Eu vou fazer um negócio com vocês. Quando nós voltarmos na próxima segunda com os profetas menores, nós vamos fazer um resumo bem rápido do livro do profeta Daniel, para não ficar a desejar, entende? Porque é interessante falarmos um pouquinho de Daniel e a gente já entra no livro dos profetas menores, tá? Falando de Oséias a Malaquias. Vamos dar agora 5 minutinhos de intervalo para você beber uma água, para você se esticar um pouco. Não sei se vocês se lembram, né? Nós mudamos o procedimento da prova. Nós usamos agora 2 sistemas. Fazemos ela aparecer na tela em 2 páginas e mandamos no grupo do WhatsApp para facilitar a velocidade na conclusão. Quantos se lembram disso, gente? Quantos se lembram? Não estou lembrando, não. Não está lembrando, então vamos refrescar a memória. Nós vamos apresentar a prova na tela em 2 páginas. A desvantagem que quem for usar a tela, mas aí eu não quero privar de alguns usarem a tela, é que você vai ter que esperar até o último que termine para virar a 2ª página. Tá? São 12 perguntas. E quem receber no WhatsApp, que vou mandar lá no grupo, bum! Então você que pode usar o seu telefone, você já vai eliminar o mais rápido possível para enviar também a fotografia das respostas também o mais rápido possível. Perguntas, dúvidas até o momento, por favor, façam agora ou se calem até a próxima aula, porque não fechamos a matéria, só terminamos um módulo e agora vamos fazer a avaliação, a prova, e depois... A minha ideia era fazer uma prova chamada 2 em 1, mas isso vai trazer talvez um pouquinho de dificuldade, então eu decidi separar prova de profetas maiores, prova de profetas menores, porque como são 2 módulos separados, ainda que uma só apostila, mas preferi fazer assim para não confundir a vocês, dando a entender, é muita informação, é muita quantidade de informação, então vamos trabalhar de forma separada. Dúvidas, perguntas? Está tudo bem até agora? Tudo certinho? Maravilha? Ok, gente. Vamos então fazer uma oração, agradecer ao Senhor. 5 minutinhos no relógio, só para você tomar uma água, descansar um pouco. E antes que fechem os 5 minutos, já vou estar enviando no grupo do WhatsApp, no formato de foto, a prova e abro na tela também. Tá bom? Vamos então agradecer ao Senhor nosso Deus. Senhor Deus e Pai, louvamos o teu nome por todo o teu cuidado em nossas vidas. Tua palavra nos ensina lá no Salmo 34:19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Graças te damos que em cada uma das aflições que vivemos e enfrentamos é uma oportunidade
que tu tens e sempre terás para seres glorificado. Por isso, que a tua boa mão seja com cada um de nós. Obrigado por esta turma, por este grupo de irmãos tão determinados, tão esforçados, que têm aprendido a valorizar o sacrifício do que é um privilégio. Eu te louvo pela vida de cada um deles. Eu sei que muitos têm tido muitas lutas e dificuldades, mas graças te damos que até aqui o Senhor nos tem ajudado. Por isso, ilumina a mente e o coração deles, dos teus filhos e filhas, que têm se dedicado, têm se esforçado para darem de si o melhor, e eles estarão provando isto nesta provinha. Obrigado, oramos agradecidos, no bendito nome de Jesus. 9h47, voltamos. 9h47.